Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo do canal. Hoje nós vamos continuar a série que nós estamos fazendo aqui sobre textos difíceis da Bíblia. Vale a pena salientar, amigos, que toda vez que nós estudamos um texto bíblico, e nós sempre frisamos isto aqui, você deve analisar o contexto imediato. O que os versos acima, os versos abaixo estão dizendo sobre o assunto que você está ali pesquisando ou estudando. Um outro ponto interessante também é o contexto mais amplo, que são outros capítulos do mesmo livro, capítulos que vão à frente, capítulos anteriores, ou outros livros da Bíblia que falam também, ou tratam do mesmo assunto. Aí já seria o contexto canônico em outros livros da Bíblia. A gente não pode engessar um texto apenas em um verso, porque senão você vai ter interpretações equivocadas e, consequentemente, você vai praticar a palavra de Deus de uma maneira que ele nunca quis que você praticasse. Portanto, fique atento ao contexto que nós mencionamos aqui. Outra coisa importante é que aqui eu sempre falo e apresento a vocês alguns livros, algumas literaturas, que também é importante na hora de interpretação. Existem teólogos, estudiosos sérios das Escrituras que já estudaram determinados temas que nos ajudam também a compreender. De repente você não tem a oportunidade de fazer um texto, um curso no grego, no hebraico, no aramaico, mas você pode aí aprender muito da Bíblia apenas seguindo as orientações que nós falamos aqui do canal. Analisando o contexto histórico, literário, cultural, político, religioso, analisando aí o contexto imediato, o contexto mais amplo, o contexto canônico e por aí vai. É importante ver também as palavras, a exegese, o que a palavra significa dentro daquele contexto. As palavras mudam de significado, elas têm sinônimos, dependendo do contexto. Por isso que eu gostaria de apresentar a vocês aqui uma literatura muito importante, interpretando as Escrituras, de Gerald Pifel. Este teólogo, ele é muito relevante no estudo da interpretação de textos difíceis da Bíblia, inclusive muitos temas que nós estamos tratando aqui é extraído deste livro aqui. E ele aborda textos difíceis, tanto do Antigo Testamento como também do Novo. Então vale a pena você adquirir este livro na Casa Publicadora Brasileira. E livros bons a gente deve adquirir. Você pode também, nós temos, às vezes falamos aqui de literaturas da Thomas Nelson, do Mundo Cristão e outras editoras que publicam livros excelentes e que nos ajudam na hora da interpretação e do estudo profundo das Escrituras Sagradas. Portanto, se você quiser, adquira este livro e você vai aprender muito da palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos começar aqui a ampliar o conceito deste título, deste tema que nós estamos tratando aqui, e com certeza nós vamos aprender da palavra de Deus. Porque aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. O objeto de estudo de hoje é o livro de Judas. Judas no verso 6. Judas só tem apenas um capítulo e 25 versos. Nós vamos analisar aqui o verso 6, vamos ver outros versos também, comparar com outros livros da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto e nós vamos com certeza compreender este tema importante. Amigos, antes de nós lermos o verso, nós temos que entender o seguinte: hoje, muitas denominações cristãs sinceras e que estudam a Bíblia também, mas infelizmente elas estão aí, digamos, endossadas com a cultura grega. Os gregos, eu não sei se você sabe, Platão, um grande filósofo grego, Aristóteles, Sócrates, dentre outros, principalmente Platão, ele acreditava no dualismo. A matéria, o corpo é mau e o espírito é bom. E quando a pessoa morre, o espírito se liberta da pessoa e a pessoa ela vai para um outro estado. E aí a religião, o cristianismo, com Agostinho de Hipona, ele era maniqueísta, de outra religião, a mãe de Agostinho de Hipona, e Agostinho de Hipona nasceu ali na África,
e ele era de uma religião pagã, e ele trouxe algumas questões do paganismo, do grego, para dentro do cristianismo. Ele estudando Platão, ele acreditava também na imortalidade da alma, nessa questão do dualismo que eu mencionei no início. E ele trouxe para dentro do cristianismo, e ele era foi um dos maiores teólogos. Aí, além de teólogo, ele era filósofo também, assim como Tomás de Aquino, além de teólogo também era filósofo, ali da patrística e por aí vai. Ele trouxe essa ideia da imortalidade da alma para dentro do cristianismo. Ele era, Agostinho de Hipona, ele foi um teólogo católico. E o catolicismo acredita, não só o catolicismo, mas muitas igrejas cristãs reformadas e da reforma protestante acreditam na imortalidade da alma. Por exemplo, a maioria das igrejas evangélicas acreditam que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, se ela for cristã, ou se é ímpio, vai para o inferno, um tormento eterno. Já o catolicismo acredita no purgatório, a pessoa vai para o purgatório, para ali se purificar. O espiritismo também crê num estado da alma, do espírito, que vai se purificando ou reencarna, enfim. Existem muitas crenças aí que são endossadas infelizmente, com o paganismo grego. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia dentro de uma ótica judaica cristã e não grega. E aqui no verso 6 do livro de Judas, nós lemos o seguinte: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Até aqui. Olha só. Se você ler este verso aqui isoladamente, primeiro que você não vai entender muita coisa. Segundo, a gente já vai fazer uma interpretação. Então, os anjos aqui estão em algemas eternas, já estão no inferno. As pessoas já vão interpretar dessa forma. Você olha o verso 5. O verso 5 diz o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, aqui é Judas, que é irmão de Jesus, você vê o verso 1 aí, é irmão de Jesus, e ele escreveu esta epístola aqui para corrigir algumas heresias da igreja onde ele estava inserido. E no verso 5 ele fala o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor tem libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha, primeiro ponto que nós temos que destacar aqui: Judas, escrevendo à igreja da época, está falando que Deus tirou o povo do Egito e falou que destruiu depois os que não creram em Deus. Os egípcios não creram, e eles foram destruídos, segundo o texto. A palavra destruir, termo apólime, que aparece também em outros textos da Bíblia, significa destruir, aniquilar. Não significa destruir e continuar, não. Destruir é aniquilar. E aqui no verso 6, aí ele continua dizendo, ele fala que os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Veja, qual é o estado original desses anjos? Os anjos eram perfeitos, mas eles foram influenciados por Lúcifer, que nós sabemos que depois virou o adversário, Diabolos, o diabo, Satanás, a serpente. Eles foram aí influenciados por Lúcifer no céu. E eles abandonaram o estado original. O estado original deles era o de perfeição, como os demais anjos que não caíram, em outras palavras, na lábia do inimigo de Deus. Portanto, eles abandonaram o seu estado original. E aí o texto continua dizendo: mas abandonaram o seu próprio domicílio. Onde era o próprio domicílio deles? O céu. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, verso 9 em diante, fala que Satanás e os anjos foram expulsos do céu. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que destacar aqui. Os anjos, porque foram influenciados por Lúcifer, depois Diabolos, o adversário de Deus, eles foram expulsos do céu. Então eles abandonaram o domicílio, que era a morada no céu. Mas o texto continua dizendo mais algumas coisas. Ele quem? O Senhor. Você vê o verso 5, fala que é o Senhor.
tem guardado sob trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então veja, esses anjos aqui, eles estão sob custódia. O termo custódia significa guardar, proteger, até um momento exato. É um termo judiciário. E aqui eles são guardados sob custódia. Ou seja, eles estão em algemas eternas, guardados sob trevas. Ou seja, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz lá em João capítulo 8, que ele diz que ele é luz. Se Jesus é luz, então nós temos aqui uma oposição, trevas e luz, ou um paradoxo, luz e trevas. Eles são opostos entre si. A luz, quando ela brilha, ela dissipa as trevas. Mas os anjos deixaram o estado natural deles, o estado original deles, de perfeição, de luz, e infelizmente, pela a livre escolha que eles tinham, eles escolheram as trevas. Então, o estado natural deles agora é de trevas, não de luz. E neste contexto, eles estão em algemas eternas. O termo eterno aqui significa eterno enquanto dure, até enquanto dure. Porque a gente vai ver aqui no contexto que a cidade de Sodoma e Gomorra, no verso 7, elas foram... Vamos ler o verso que fica melhor a compreensão. Olha o que diz aqui o verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para o exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então perceba que a cidade de Sodoma e Gomorra, e o contexto aqui está falando de juízo, o juízo final, o juízo naquele contexto que eles receberam, eles agora, a cidade de Sodoma e Gomorra não está queimando, mas aqui fala fogo eterno, eterno nas consequências. O fogo serve para purificar ou destruir. E neste contexto, o fogo que caiu do céu, depois você pode ir lá no livro de Gênesis, capítulo 19, em diante, você vai perceber que a cidade de Sodoma e Gomorra foi tomada por fogo e pelo fogo que caiu do céu. Não existe hoje lá, a cidade de Sodoma e Gomorra, lá no Oriente, não está queimando. E se ela não está queimando, por quê? Porque enquanto a matéria, há fogo. Acabou a matéria, extinguiu o fogo. Então esta é a ideia bíblica, esta é a ideia judaica. E a Bíblia foi escrita no pensamento judaico-cristão. O Antigo Testamento, escrito no hebraico, algumas porções no aramaico, e o Novo Testamento no grego koiné. Mesmo que foi escrito no grego koiné, que era a língua predominante da época, o pensamento era judaico. E aqui está este ponto interessante. Então, perceba que Judas, escrevendo a sua audiência, a igreja da época, escrevendo essa carta e querendo corrigir algumas heresias ali, ele fala que o fogo destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Então esse é o primeiro ponto, esse é a primeira imagem que nós temos que ter em mente. O fogo ele serve para destruir, aniquilar totalmente ou purificar. Então esse é o primeiro ponto. Um outro ponto interessante. Existe um texto também no livro de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 4, que trata também do mesmo assunto, está falando aqui do juízo sobre os falsos mestres e o castigo deles. Nunca pega castigo como castigo eterno. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 2 de 2 Pedro. Diz o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Ah, tá vendo aqui, professor Miguel? Então aqui estão em inferno. Um outro ponto interessante, o termo inferno, ela tem algumas conotações no grego. Inferno, no grego, Hades, pode significar sepultura, dependendo do contexto. Inferno também pode significar lugar, ou seja, ausência, lugar não habitável, ausência de vida.
Então, dependendo do contexto, como eu falei aqui no início, a palavra ela muda segundo o contexto. Ela toma outro formato de acordo com o contexto. O termo inferno também no hebraico, Sheol, o Seol, significa também sepultura ou ausência de vida. Os anjos, eles não têm vida em si. Os anjos tinham vida eterna enquanto estavam em obediência a Deus. Depois que eles decidiram se rebelar e abandonar a luz, aquilo que Deus colocou em sua vida, eles estão agora em processo de ser destruídos. Eles estão agora reservados para o juízo. Obviamente que eles atuam ainda, juntamente com Satanás, o líder dos anjos caídos, eles atuam nesta terra, nós vimos as atrocidades que eles fazem aqui. Mas tudo dentro do limite de Deus. Deus não perdeu o controle, mesmo na atuação deles. E aqui nesse contexto, quando eu falo inferno, é ausência de vida. Não é um lugar que está queimando, não existe um lugar físico aqui na terra ou debaixo da terra que está queimando, não existe isso. Isso é um pensamento grego que Agostinho de Hipona, como eu disse no início, trouxe para dentro do cristianismo e depois isso reverberou, infelizmente, até também nas igrejas protestantes e nas igrejas evangélicas de uma forma quase que geral. Então esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos aqui de abordar. Um outro detalhe interessante, abismos na Bíblia significa um lugar onde também não há vida. Tanto o inferno, o que é a sepultura, o Hades, ou Sheol, mas também abismo. Se você for no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, você vai perceber que esta palavra ela aparece lá. Que quando Deus estava criando o mundo estava em abismo, estava tudo em trevas. Trevas e abismo significa ausência de vida. Não é um lugar onde está queimando. Não existe isso, amigos. Então, Pedro e Judas estão tratando o mesmo assunto e falando que os anjos, porque eles pecaram, eles estão em trevas. Obviamente, uma pessoa que desobedece a Deus, que vive na prática do pecado, ela está em trevas. Ela não tem iluminação, ela não tem a luz de Cristo Jesus. E automaticamente, se continuar neste estado, serão destruídos, aniquilados. É isso que está dizendo. Ah, mas ainda eu acho que não é isso, professor. Será? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Se a gente for para o livro de Mateus, lá no livro de Mateus, no capítulo 8, olha o que diz Mateus capítulo 8, no verso, especialmente aí o verso 29. Aqui é o contexto, aqui que era o endemoniado do Gadareno, e ele estava ali com vários demônios sobre si, e aqui Jesus fala algo muito interessante. E olha como os demônios respondem. Eu vou ler do verso 28, diz o seguinte: tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, saindo dentre ali a sepultura, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Verso 29. E eis que gritaram. Quem gritou? Os demônios que estavam sobre esses homens. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então você perceba aqui que até os demônios sabiam que existe um tempo determinado que eles serão julgados, serão eliminados, aniquilados. Então eles não estão, de acordo com esse texto e outros que nós acabamos de analisar, eles não estão no inferno, eles estão aqui na Terra, no planeta Terra, fazendo grandes catástrofes, mortes, fazendo as pessoas pecarem, não aceitarem Jesus. É isso, eles estão trabalhando fortemente nesta Terra. Eles não estão num estado, ou melhor dizendo, eles não estão no inferno, como muitos creem. Não, eles estão aqui na Terra.
Os próprios demônios falaram para Cristo, para Deus, para Jesus Cristo, que por que Jesus veio atormentar antes do tempo. E que tempo é este? O tempo que nós acabamos de ler aqui, no livro de 2 Pedro, no livro de Judas. Vou ler novamente. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, o que Pedro está dizendo à igreja aqui? Está dizendo que nem os anjos que eram perfeitos Deus poupou, imagina os falsos profetas, imagina os falsos mestres. É isso que Pedro está tratando aqui. E ele fala, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, os anjos estão reservados para juízo. Abismo de trevas e inferno é ausência de vida, eles não têm mais vida. As vidas que eles tinham antes, eles abandonaram o estado original deles, a perfeição e a obediência que permitia que eles vivessem eternamente, eles perderam isso. Os anjos estão reservados para o juízo, para serem destruídos, aniquilados, juntamente com os ímpios. É isso que o texto está dizendo. E o livro de Judas a mesma coisa, está tratando do mesmo assunto. E podemos ler novamente, que fala no verso 6, e a anjos, os que não guardaram o estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, que era o céu. Ele, ou seja, Deus, no verso 5, fala que é o Senhor, tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Até os demônios lá falaram em Mateus, no capítulo 8, verso 29. Eles sabiam do tempo. Por que o Senhor Jesus veio nos atormentar antes do tempo? Ou seja, eles estão reservados, estão mantidos sob custódia para a destruição do juízo final. É isso que o texto está tratando aqui. E é o textos relacionados a esse grande dia do juízo, que o texto que está dizendo, no verso 7 fala de Sodoma e Gomorra, que nós lemos aqui, o fogo eterno, no sentido das consequências. Quais são as consequências eternas? Não existir mais, ser aniquilado. Você realmente vai sofrer por um período de tempo, depois que o fogo queimar, e vai sofrer porque o fogo está queimando, depois será eliminado por toda a vida. Se você for para o livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 1 em diante, vai falar lá que o fogo não deixará nem ramos e nem raiz. Então o fogo queima a matéria, queima e não existe mais, não vai existir mais. É isso que o texto está dizendo. O verso 12 de Judas diz o seguinte: esses homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas. Então aqui Judas agora está falando dos falsos mestres, que estavam ali tentando trazer heresia para a igreja da época. E aqui fala, nessa questão aqui, fala que ele como se fosse, faz uma comparação. Uma comparação, ó. Esses homens são como rochas submersas. Aí ele fala, são como rochas, como nuvens sem água, como árvores sem fruto. Então aqui o Judas está fazendo uma comparação, figuras de linguagem. Em Mateus, no capítulo 3, verso 10, o próprio João Batista também fala que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Se você pegar uma árvore, cortar e lançar ao fogo, ela vai ficar queimando ali eternamente? Não, enquanto há fogo. Enquanto a matéria, melhor dizendo, há fogo. Acabou a matéria, extinguiu o fogo, acabou o fogo. E qual é a consequência deste fogo sobre a árvore, sobre esta substância, sobre a matéria? Não existiu mais. É isso que Judas está falando aqui. Então é isso que nós temos que entender. Não existe essa ideia de um tormento eterno. Os ímpios estão queimando no inferno eternamente. Isso não existe.
morreu e está no pó da terra, aguardando o juízo. Tanto cristãos como ímpios. Os cristãos estão aguardando a volta de Jesus para serem ressuscitados e receber a vida eterna. E os ímpios estão mortos ali, também no pó da terra, aguardando o dia do juízo final. É assim que o texto trabalha. Então, perceba que o texto não fala sobre isso. E quando fala a palavra grega, terel, guardar ou reservar, que eu falei sobre manter sob custódia, esta palavra aparece também no livro de Atos, capítulo 25, verso 21, quando Paulo foi mantido sob custódia, ou seja, Paulo foi mantido, foi guardado para o dia do juízo, naquele contexto ali de César. Romanos 11, verso 4, também fala que Deus reservou um remanescente fiel, ou seja, a palavra que aparece também, terel, guardar, manter sob custódia, proteger até um dia, certo? 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, fala também da herança dos santos, ou dos salvos, que está reservada, está mantida sob custódia também, guardada. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, fala, a terra está reservada para o juízo. Note as lições aqui que nós estamos extraindo. Depois fala sobre algemas, que nós vemos aqui no texto, ou cadeias, dependendo da tradução. Não deve ser entendida literalmente, como nós falamos aqui. Esse texto também aparece lá em Lamentações, capítulo 3, verso 7, quando Jeremias fala dos agrilhões, ou seja, a prisão ali, está preso, está limitado simbolicamente. Ezequiel, capítulo 7, verso 23, fala, a cadeia representa julgamento, ou seja, está mantido sobre o julgamento, até o julgamento. E 2 Pedro, que nós lemos aqui, capítulo 2, verso 4, os anjos estão presos em cadeias de trevas, ou seja, estão presos no sentido de eles não estão em um lugar queimando, não, eles estão reservados para o dia do juízo. Obviamente que eles estão, porque nós vivemos um mundo de pecado, e Adão e Eva, infelizmente, pecaram, e o pecado adentrou o mundo. Satanás tem uma certa relevância neste mundo, e leva as pessoas a pecar, a errar, tudo dentro de um limite. Eles estão limitados aqui nesta terra, estão circunscritos aqui nesta terra. Eles não têm acesso ao céu. Eles ficam na região celeste, eles podem atuar aí nos fenômenos da natureza, sim, porque Efésios, eu gostaria de ler um texto com vocês aqui, o livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 12, que diz o seguinte, porque é Paulo aqui falando aos Efésios, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Satanás, os anjos caídos, eles estão circunscritos aqui nesta terra, na terra de pecado, também de trevas, e eles ficam também nas regiões celestes. Então, entre a terra e as regiões celestes, apenas aí que eles podem atuar, não fora disto, não em outros mundos. Depois a gente pode ler aqui e ver outros mundos não caídos de acordo com Jó, no capítulo 1, outros mundos que não aceitaram os reclamos do inimigo de Deus, que não caíram no pecado. Estes, Satanás, os demônios, não podem atuar. Então eles são circunscritos aqui nesta terra. E Apocalipse, no capítulo 12, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, olha o que diz aí Apocalipse capítulo 12, falando aqui deste assunto. Apocalipse capítulo 12, no verso 12, que diz o seguinte: por isto festejai, ó céus, e vós do que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo, o diabolos, o adversário, desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, Satanás e os demônios sabem que eles estão reservados para o juízo. Pouco tempo lhe resta dentro da perspectiva divina. Para nós parece que está demorando. Mas na perspectiva divina, pouco tempo resta para Satanás e os demônios. Eles estão reservados para o juízo. E só vão também passar pelo juízo final,
serem destruídos, aniquilados com fogo que vai descer do céu? Os ímpios, ou seja, aqueles que não aceitaram a graça de Jesus, não aceitaram Jesus em sua vida. Eles também serão destruídos juntamente com as hostes do diabo. É isso que nós temos que entender. E Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3, diz também que Satanás está acorrentado no milênio, durante o milênio estará acorrentado. Por que estará acorrentado? Porque quando Jesus voltar, os ímpios serão destruídos, não ficará ninguém vivo aqui na terra. Os ímpios serão eliminados, os salvos ressuscitarão, os que morreram em Cristo, e os que estiverem aqui, os dois grupos serão transformados e levados às alturas, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Então Satanás estará preso pelas circunstâncias, acorrentado, e não tem quem tentar, justamente com os demônios, estarão aqui, presos circunstancialmente. Então, ali a corrente que o anjo fala que vai prendê-lo é algo simbólico. Então nós temos que entender isto. Então perceba que aqui em Judas fala de trevas, algemas, estado original, tudo isso são termos simbólicos, figurativos, para falar que os anjos estão reservados para o juízo final. É isso que o texto está falando. Nós vemos vários textos aqui que também falam do mesmo assunto. Portanto, Judas não descreve um tormento eterno no inferno agora. O que Judas está descrevendo é o juízo final, no qual os demônios, o próprio Satanás e os ímpios serão exterminados, eliminados, com fogo que caiu do céu. Espero que o estudo de hoje tenha sido esclarecedor para você. Continue pesquisando, continue estudando, se aprofundando no texto bíblico. E tenha certeza que Deus, o Espírito Santo, irá iluminar a sua vida. Deus abençoe você e até nosso próximo estudo. Tchau, tchau.